Olá, eu sou Darius. Sejam bem-vindos ao Museu dos Pesadelos. O relato de hoje veio de um conhecido que mora numa cidadezinha no interior da Bahia. Essa história está exposta nos corredores da tristeza e nos mostra que, infelizmente, a dor pode te prender aqui. Se acomode e vamos ao relato. Essa história tem início no começo de 1800. A lenda na cidade diz que havia um coronel muito rico, dono de uma fazenda muito grande e com muitos escravos. Ele era praticamente o dono da cidade. Tinha uma esposa chamada Maria da Conceição, mulher que ele tratava muito mal e com muita ignorância. Mas ela era uma mulher doce, gentil, e se compadecia da dor dos outros. Muitas vezes era pega por seu marido ajudando os escravos, e ele a espancava e a trancava na casa grande. Anos depois, ela apareceu grávida. O coronel ficou muito feliz, pois seria seu primeiro filho, mas a felicidade durou apenas 9 meses. No dia do nascimento, a criança nasceu cheia de saúde, mas algo deixou o coronel furioso. A criança era negra. Ele, descendente de espanhóis, e ela, de portugueses, automaticamente deduziu que tinha sido traído com um escravo. Irado, jogou a criança no rio que passava atrás da fazenda. A mãe foi colocada no tronco e chicoteada até a morte. Mas antes de morrer, ela chamou o coronel e o amaldiçoou. Mal sabia ele que ela vinha de uma família de bruxas. Dali em diante, tudo começou a dar errado para o coronel. Vida financeira, saúde, trabalho, tudo desandou. 6 meses se passaram e ele morreu. A fazenda está abandonada até hoje no meio da mata. Ninguém sabe exatamente onde fica, mas ela ainda está lá. Voltamos para o ano 2000. Ricardo, um morador da vila que fazia bicos para sobreviver, estava esperando seus primos Anderson e Daniel que viriam visitá-lo. Ele foi até a cidade e os recebeu no terminal de ônibus. "Primo, quanto tempo? Como vocês estão?" disse Ricardo. "Estamos bem. Foi tudo tranquilo até aqui", respondeu Daniel. Anderson, mais enjoado e reservado, disse estar bem, mas ficou meio quieto. Pegaram o ônibus e foram para a casa de Ricardo. Desceram um pouco antes da cidade para pegar alguns mantimentos e iriam a pé dali em diante. Papo vai, papo vem, até que passaram por uma entrada com uma placa que dizia rio. Daniel, empolgado, perguntou: "Tem um rio aqui, bora dar uma olhada?" Ricardo disse: "Não, já é mais de 5 da tarde", respondeu sério. Daniel rebateu: "Por que não? É só um rio." Ricardo então contou a história. Anderson ficou com medo, mas Daniel caiu na gargalhada. "Sério que vocês estão com medo de uma lenda? Isso é história para boi dormir." Então, meio relutante e decepcionado, Daniel e os primos continuaram em direção à casa de Ricardo. Chegando lá, começou aquela festa, abraços, comida, bebida e muita conversa. Dormiram. No dia seguinte, bem cedo, Daniel foi acordar Ricardo para ir ao rio. Ricardo relutou muito, mas acabaram indo os 3. Era uma boa caminhada, mas chegaram. Era um lugar muito bonito. Daniel rapidamente se jogou na água. Ricardo não gostava muito daquele lugar, pois já tinha perdido alguns amigos ali. E Anderson, mais reservado, preferiu não entrar. Ficaram ali até as 13 horas e então foram embora. Daniel questionou: "Por que tão cedo?" Ricardo respondeu que não se podia ficar na mata após as 3 da tarde. Enquanto eles conversavam, Anderson viu, do outro lado do rio, uma mulher com roupas antigas, parecendo desesperada, procurando alguma coisa. Anderson começou a chamar os primos, que demoraram a responder. Quando olharam, a mulher já havia sumido. "O que foi, Anderson?" perguntou Daniel.
Tinha uma mulher do outro lado. Ela estava procurando alguma coisa, mas voltou para a mata de novo. Ricardo respondeu na hora. Era a mulher que grita. Daniel questionou. Mulher que grita? Sim, dizem que é a esposa do coronel, que está procurando o filho que foi jogado no rio. E quando anoitece, ela grita, procurando a criança. Se você estiver na mata à noite, ela pode achar que você é o coronel e vai te afogar. Daniel tirou sarro novamente. Mais uma história para boi dormir. Tá bom, vamos para casa. Os três primos estavam animados, pois naquela noite teria uma festa típica da cidade. Então saíram de casa por volta das 18 horas. Eram uns 20 minutos até a cidade a pé. Quando estavam saindo, o pai de Ricardo o chamou. Filho, vai com meu carro. Sei que Daniel gosta de beber e dá trabalho. Pelo menos fica mais fácil de trazê-lo para casa. Ricardo aceitou. Um Palio verde, ano 96, era o xodó do pai, um dos mais lindos da cidade. Chegaram à praça e a festa já estava fervendo. Comida, bebida, muita música e o que eles mais queriam, as meninas. A noite começou. Ricardo se encontrou com Bia, um antigo amor de infância. Eles nunca se firmavam. Anderson e Daniel já a conheciam de outras visitas. Bia, como você está? Tá linda como sempre. E aí, meu primo já parou de te enrolar? Disse Daniel rindo. Ricardo fez cara feia e Bia caiu na risada. Parou nada, mas eu ainda vou casar com ele. Riram e brincaram muito. A noite era uma criança. Anderson se divertiu mais na parte da quermesse, barracas e prendas. Já Ricardo ficou ali na praça com Bia. E Daniel foi para o palco onde tinha música ao vivo. Começou a dançar, até que se engraçou com uma moça que estava ali de férias também. Os dois começaram a conversar e rolou um clima. Daniel foi até Ricardo e pediu a chave do carro para ficar a sós com a moça. Ricardo relutou muito, mas como Daniel tinha lábia, conseguiu o que queria. Foram até o carro, mas ali passavam muitas pessoas. A moça sugeriu irem para um lugar mais calmo. Daniel relutou, mas não queria perder a oportunidade. Saíram, desceram umas 3 ruas, até que viram uma ruazinha de terra, deserta, sem iluminação, e foram para lá. Daniel achou o lugar estranho, mas estava preocupado com outra coisa. Foram bem para dentro da mata, onde já não se ouvia mais o som da festa, e por ali ficaram. As horas passaram, até que Bia voltou. Ela tinha saído para buscar algo para comer. Ricardo comentou com ela que tinha emprestado a chave do carro. Bia arregalou os olhos. Você é doido. Seu primo não tem juízo. Vamos buscar o carro antes que seu pai te mate. Correram até onde o carro estava, mas como esperado, ele não estava mais lá. Ricardo ligou para Daniel. Depois de muitas tentativas, ele atendeu. Onde você está? O que está fazendo? Perguntou Ricardo. Relaxa, estou com uma gatinha aqui, respondeu Daniel, tranquilo. Mas você tá onde? Não sei ao certo, é uma estrada de terra. Ricardo gelou na hora. Fez só mais uma pergunta. Você tá ouvindo barulho de água? Daniel respondeu. Sim, por quê? Daniel, você precisa sair daí agora. Você tá perto do rio. Quando Ricardo ia explicar o perigo, a ligação caiu. Ricardo e Bia correram para a festa, chamaram Anderson e o arrastaram junto. No caminho, encontraram o delegado, explicaram tudo, e ele se prontificou a ajudar. Entraram na viatura e foram. Chegando lá, o delegado desceu calmamente, com a arma em punho. Viu uma pequena luz vermelha no meio da mata. Imaginou que fosse o carro, mas no meio da mata. Pegou sua lanterna e iluminou. Era o carro. Estava entre 4 árvores, sem marcas de pneu no chão.
Era como se tivesse simplesmente aparecido ali. O carro estava ligado, mas não havia ninguém. Nenhuma marca de pegada. Nada. Ricardo, Bia e Anderson desceram para ver a cena. Foi quando Anderson olhou na direção do rio, a uns 30 metros à frente, e viu a mulher entrando nas águas e sumindo. Buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. Daniel e a menina simplesmente sumiram. 2 semanas depois, o corpo de Daniel apareceu na beira do rio, exatamente onde a equipe de busca passava todos os dias. Mas algo não estava certo. O corpo estava intacto. Parecia que ele tinha acabado de se afogar. A autópsia foi feita e o resultado foi afogamento. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com Daniel. E a menina que estava com ele nunca foi encontrada. Existem muitas histórias que ainda não foram contadas. Essa é apenas mais uma entre tantas. Seria a mulher do rio que o afogou, a bebida, ou algo inexplicável? Deixe sua história e seu relato também. Quem sabe um dia ele venha a fazer parte do Museu dos Pesadelos. E não se esqueçam, pesadelos podem ser mais reais do que parecem.